Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a Vato EX65 da marca Maidrey. Essa é uma máquina que ventila neonatal, pediátrico e adulto, neonatais a partir de 300 gramas, adulto também a classe de pacientes obesos, ela vai atender plenamente. Ela possui uma tela touchscreen de 15 polegadas, todos os controles são feitos via tela, então eu clico na tela, incremento ou decremento o valor por esse encoder aqui e confirmo no próprio encoder. A máquina possui uma visualização digital dos fluxômetros, agora quando a gente ligar a gente vai verificar isso, que é feito através desses cursores, tá? Aqui é onde eu vejo a pressão da rede de gases da rede canalizada ou cilindro, se for o abastecimento por cilindro. E a pressão de entrada de gases é entre 3 e 6, tá? Então eu visualizo por aqui. Aqui é um fluxômetro auxiliar, que só vai vir oxigênio mesmo para fazer uma pré-oxigenação para o paciente, como se fosse um fluxômetro, ok? Aqui é um fluxômetro geral, que replica o que está sendo mostrado do somatório ali dos fluxômetros digitais. Aqui é o botão liga e desliga, ela possui uma bateria com autonomia de 90 minutos, com a possibilidade de uma segunda bateria para 150 minutos. Ela possui 3 gavetas, amplas gavetas para guarda de materiais. Aqui é a saída ACGO, tá? A saída para a baraca, então eu giro ela para cima, aqui através daquela conexão do tubo endotraqueal, eu tenho uma saída para a baraca. Daqui então estão vindo o fluxo de gases frescos que estão passando pelo vaporizador, tá? Caso o vaporizador esteja aberto. Aqui eu tenho o fluxo de O2, flush de O2. O vaporizador, para eu abastecer ele, basta eu desenroscar a tampa e derramar direto ali do frasco lá para dentro, não tem necessidade de nenhum adaptador para acoplar aqui ou apertar alguma válvula, tá? Eu visualizo aqui, por essa lateral aqui acrílica, o aumento aqui do recipiente, né, de halogenado. Caso eu queira drenar esse vaporizador, a própria tampa tem nela uma fenda que eu encaixo ela aqui e giro e eu consigo drenar aqui por baixo. Para abrir esse vaporizador, basta eu apertar esse botão e girar e escolher a concentração que eu quero, tá? Ela possui freio central, quando eu aperto aqui ele freia os 4 rodízios. Na parte do bloco respiratório, eu tenho um aquecimento do bloco respiratório, então um pré-requisito importante para a técnica de baixo fluxo. Ele está todo aquecido, ok? Aqui, o balão, a chave manual espontânea automática por aqui. Aqui eu tenho um fole graduado para visualização do volume corrente que está entrando nas vias aéreas do meu paciente. Aqui, para eu retirar esse canister para abastecer de cal soldada, basta eu levantar essa parte e girar. Ele sai, é uma caneca. Eu coloco até a indicação máxima aqui, tá? Essa espuma eu troco a cada troca de cal soldada. Coloco ele ali. Essa máquina tem um bypass para troca de cal soldada, então eu posso trocar durante o procedimento. Girei e fechei. Aqui está a montagem do circuito. Lembrando que os circuitos que a gente utiliza, a faixa de corte é 20 kg, então todo paciente acima de 20 kg, a gente vai utilizar esse circuito de 22 milímetros. Pacientes abaixo de 20 kg, ou seja, pediátricos e neonatais, a gente vai utilizar aquele circuito de 15 milímetros. Aqui ele está vedado, ele está fechado para a gente fazer aquele teste de complacência do sistema. Vou deixar aqui para a gente iniciar o autoteste inicial. Ligo a máquina. Ela faz um checklist de verificação funcional que eu aguardo. Essa parte não tem a intervenção do usuário. Eu só aguardo mesmo. Ela progride essa barra de status, eu aguardo. Aqui ela está falando que testou todas as válvulas, sensores e passou nesse teste inicial. Eu clico em continuar. Caso eu tenha uma situação de emergência que eu preciso iniciar a ventilação desse paciente, eu posso pular esse teste, mas eu vou continuar. Aqui ela me dá uma lista de verificações que eu devo fazer, se o vaporizador está abastecido, se a cal soldada foi verificada, vou só continuar. Aqui ela me deu uma indicação em amarelo, ó, do que no teste está em não conformidade. Então, por exemplo, eu esqueci aqui a saída ACGO em ligado, né? Eu vou voltar ela para ventilação e aí eu sigo aquele checklist ali, ó. Então ela me orienta. Vede a peça Y, ela está vedada aqui, posso fechar com o dedo também.
Certifique-se de que a porta do tubo de amostragem da capnografia esteja obstruída. Então, se eu tiver um capnógrafo e eu acoplo o módulo tanto de agentes anestésicos quanto de capnografia aqui pela lateral, se ele tiver com a linha de amostragem no Y, verificar se a mesma está bem fechada. Ajuste todos os fluxômetros para 0, então eu verifico aqui na tela, ó, mas eu ajusto por aqui, então eu verifico se eles estão fechados. Defina a chave automática manual para a posição automática, ela já está em automática, mas ela poderia estar para cá, eu colocaria ela para a esquerda ali. Pressione o botão de fluxo de O2 até até subir completamente o fole. Então eu aperto aqui, ó, e espero o fole encostar lá em cima. O teste é feito com o fole lá em cima. Selecione continuar para prosseguir. Vou prosseguir. Ela progride essa barra de status e eu aguardo. Ela passou no teste, me mostra a complacência do sistema, lá ó, ficou tudo em verde. Passada essa fase, eu vou para uma segunda etapa do teste, clicando em continuar. Agora ela vai testar se a bolsa tem algum vazamento importante que não permita a ventilação. Então ela me dá também instruções, olha lá, ó, ajuste a válvula APL para 50, então eu venho aqui e ajusto ela em 50. Ajuste todos os fluxômetros para 0, eu já tinha feito isso na fase anterior. Instale o balão, ele está instalado aqui. Defina agora a chave automática manual para a posição manual, que é para a direita. Pressione o fluxo de O2 até a pressão do manômetro ficar entre 25 e 35. É esse o manômetro que tem que ficar entre 25 e 35 e eu vou apertar o fluxo de O2, observando que agora a bolsa está enchendo. Olha lá, ó. Quando eu perceber que ele chegou entre 25 e 35, no caso ali eu deixei em 30, selecione continuar para prosseguir. Agora eu aperto continuar e ele progride o teste. Pronto, finalizado o teste, ele fala que passou, eu coloco a válvula APL em SP, que é aberto, né? E continuo para ele ir para a tela de ventilação. Aqui ele está me orientando que não foi feita a calibração da célula nas últimas 72 horas. No final da apresentação eu mostro como é que faz essa calibração. Como a própria tela está indicando, a recomendação é que deve ser feita a cada 3 dias. Eu vou clicar em não. Vou deixar a tela um pouco mais clara. Venho aqui em menu principal, exibição e aumento aqui o brilho, a luminosidade da tela para ficar um contraste melhor. Bom, a máquina está em stand-by. Aqui ela está me dando uma condição de alarme porque estava fora da tomada, então está com uma carga baixa. Mas eu sigo pausando os alarmes, tá? Para eu tirar ela de stand-by, basta eu clicar em qualquer parte da tela e confirmar em sim. Antes de fazer isso, deixa eu mostrar como é que é a admissão de um paciente pediátrico ou neonatal. Eu venho aqui em adulto, ó, e aqui eu escolho a categoria do paciente. Lembrando que pacientes neonatais são pacientes abaixo de 3 quilos, pacientes pediátricos são pacientes entre 3 e 20 quilos e todo paciente acima de 20 quilos é a categoria de paciente adulto. Eu vou clicar em adulto para confirmar. Voltando para tirar de stand-by, eu clico em qualquer parte da tela e confirmo em sim. Agora, eu passo a chave, então, para ventilação, que é Foley, e acoplo o paciente à máquina, que no caso aqui vai ser esse pulmão teste. Na tela, o que eu tenho? Eu tenho uma visualização gráfica da mecânica pulmonar, então eu tenho o gráfico de pressão e o gráfico de fluxo aqui, e uma visualização numérica da mecânica pulmonar. Então eu tenho aqui pressão de pico, pressão platô, PIP, volume corrente exalado, volume minuto, frequência respiratória, FiO2 entregue ao paciente. Aqui embaixo eu tenho todos os controles de ajuste da ventilação mecânica desse paciente, então eu tenho volume corrente, frequência respiratória, relação em Zs, ajuste de PIP, e qualquer ajuste que eu queira fazer, eu clico nele, incremento ou decremento o valor por esse cursor aqui, esse encoder, e confirmo, eu preciso confirmar, tá? A mesma coisa então para frequência respiratória, para PIP, para tempo de pausa e qualquer um outro desses. Se eu quiser mudar o modo ventilatório, eu venho aqui, ó, direto no modo ventilatório que eu quero, por exemplo, pressão controlada. Clique em pressão controlada e eu preciso confirmar no verde. Se eu não confirmar, ele fica no modo ventilatório que estava anteriormente, tá? Essa máquina disponibiliza o modo PCV-VG, que é pressão controlada com volume garantido, um modo muito interessante, principalmente para neonatal, porque ele ventila a partir de 5 ml,
tá? Na categoria de paciente NEL. Eu estou ventilando em pressão, mas ele tem uma garantia de volume, então para técnicas de videolaparoscopia também, que tem o pneumoperitônio, é bem interessante, porque esse pneumoperitônio interfere na mecânica pulmonar, tá? Aqui é o fluxo de gases frescos, percebam que quando eu abro aqui ele vai me dando uma indicação digital do fluxo total de gases. Aqui em cima eu tenho outras abas, ó. Essa segunda aba eu tenho o loop de espirometria, ele me mostra os 3 gráficos, bem como o loop aqui. Se eu recolher essa aba, ele me mostra o loop de espirometria grande. Eu consigo salvar loops, então eu vou salvar uns 3 aqui para a gente verificar. A partir que eu queira salvar o segundo, eu clico aqui em referência, tá? Vou salvar mais um. Vem aqui em referência de novo, ele salvou. Quando eu vier aqui em revisão de loops, ele me salva até 5 loops, tá? 5 loops, de tanto em tanto tempo eu recolhi ali um loop, e ele, clicando nesse horário do loop, ele me dá como que estava a ventilação mecânica naquela hora, tá? Eu posso excluir loops, eu posso mudar a referência do loop aqui, ó, loop volume em função do fluxo, ou pressão em função do fluxo. Aceitando, ele fica ali. Eu posso exibir aqui também a referência de horário dos loops salvos, então aqui ó, tem todos os horários que eu salvei. Perceba que o loop, ele não tem nenhum loop de referência lá atrás, mas a partir da hora que eu clico nesse horário aqui, ó, vai aparecer uma referência em branco lá. Então eu consigo aqui, mudando a dinâmica do pulmão, verificar que o novo loop, se houve uma melhora ou piora da complacência, de acordo com o gráfico que eu estiver visualizando. Nessa última aba aqui é a aba dos dados demográficos do paciente. Então aqui, naquela tela de admissão, é onde eu coloco nome, sobrenome, peso, sexo, idade, altura. Uma informação muito importante para eu colocar nessa aba é a idade do paciente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um paciente de 42 anos. Se ele tiver com o analisador de agentes anestésicos, ele vai me mostrar nesse canto superior esquerdo aqui a fração inspirada e exalada dos halogenados, né? E é através da idade que eu alimentei essa informação aqui nos dados demográficos que ele vai me dar o cálculo de concentração alveolar mínima nessa verificação. Então isso é muito importante. Aqui na aba de alarmes eu tenho aqui os ajustes dos limiares máximo e mínimo de cada um dos alarmes. Basta eu entrar neles e ajustar para mais e para menos a referência que eu quero de máximo e mínimo. Ele tem um recurso muito interessante que é o limite automático de alarmes. Quando eu clico, de acordo com a mecânica atual do paciente, ele faz um autoajuste de todos os alarmes simultaneamente. Nessa segunda aba eu tenho como aumentar ou diminuir o volume do alarme, aumentar e diminuir o alerta dos alarmes, tá? E aqui eu tenho uma verificação de todos os alarmes que estão ativos nesse momento. Clique em aceitar. Aqui, para eu colocar a máquina em stand-by, eu clico e confirmo, ela para a ventilação mecânica, né? Ela está me orientando ali que tem um fluxo de gases frescos aberto. Se eu quiser voltar para a ventilação mecânica, basta sair da tela de stand-by, ela volta para os mesmos parâmetros que ela estava anteriormente. Aqui na tela, apesar de ter essa aba manual, não é aqui que eu passo para manual, tá, pessoal? É pela chave mesmo. Então, ali ela continua ventilando normal. Eu mudo a chave e aí ela me mostra a indicação que está em manual. É em manual que eu coloco aqui um ajuste de pressão e ventilo esse paciente normalmente, só que pelo balão. Percebam que o monitoramento na tela continua normal. Eu tenho toda a parte gráfica, a parte da mecânica numérica ali, mesmo ventilando pelo balão, tá? Voltando para a ventilação manual. Aqui em menu principal, eu mostrei agora para vocês como é que eu aumento o brilho da tela. Eu posso mudar algumas referências ali que eu não quero a exibição da pressão platô, mas sim de pressão média de vias aéreas. Eu posso escolher algumas funções aqui nessa primeira tela, tá? Aqui é a parte de calibração da célula de O2 que eu vou mostrar agora para vocês, mas o mais interessante é aquela terceira aba onde ele me mostra o registro histórico de tudo que aconteceu com o paciente nas últimas 48 horas. Então eu tenho uma visualização que eu navego aqui para baixo ou para as laterais para verificar de uma forma tabular as tendências das últimas 48 horas. Aqui nessa primeira aba, uma tendência tabular,
Na segunda aba, uma tendência de gráficos. A mesma coisa, eu navego para cima e para baixo para verificar esse registro histórico. E aqui, nessa última aba, eu tenho um registro de eventos. Então, é aqui que eu verifico os últimos 500 eventos, sejam eles alarmes ou alarmes técnicos. E, de acordo com o evento que eu quero visualizar, ele me dá a data e a hora, e eu clicando em cima dele, ele me mostra como é que estava a ventilação mecânica naquele exato momento. E isso é um recurso bem interessante. Agora, eu vou mostrar como é que é feita a calibração da célula de O2. Eu tenho que estar com a máquina em stand-by. A calibração da célula de O2, eu venho aqui em menu principal. Nessa primeira aba, eu escolho aqui, ó, calibrar célula de O2, e aqui ela está me dando uma recomendação, ó, remova o sensor do bloco respiratório e espere 3 minutos. Então, o sensor é esse daqui, ó, que eu venho aqui. Na 65 é uma pressão mesmo que eu faço para retirar ele dali. E eu deixo ele repousando aqui durante 3 minutos. Existe um cronômetro que está sendo mostrado na tela ali. Após 3 minutos que ele teve contato com o ar ambiente, aí eu venho aqui e clico em iniciar. Uma vez que eu inicio, ele progride uma barra de status. Finalizada essa barra de status, ele vai falar assim, ó, calibração realizada com sucesso. Caso ele demonstre calibração não possível ou a calibração falhou, significa que essa célula de O2 está vencida e está na hora de substituir. Ela dura aproximadamente 1 ano, 1 ano e meio, depende do uso, às vezes até 2. Então, sempre que ela permite a calibração é porque a célula de O2 está ok. No final, eu aceito e a calibração foi realizada.